Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, a rodada do Campeonato Brasileiro ela já está acontecendo. E mais uma vez é aquele fim de semana que a gente pode ter ali uma movimentação nas posições iniciais da tabela da competição. E por falar em movimentação nas posições iniciais da tabela da competição, o quinto lugar nesse momento do Campeonato Brasileiro, detalhe, com um jogo a menos que algumas equipes, não que todas, mas que algumas equipes, é o Mirassol. O Mirassol venceu ontem o Vasco em um jogo movimentado, em um jogo onde o Vasco foi em busca ali de tentar vencer, de tentar empatar, mas não teve jeito. O Mirassol venceu por 3-2 o Vasco do Fernando Diniz e assumiu a quinta posição na competição. Estava vendo uma página sobre futebol e os caras falando, né, sobre como que a campanha da equipe do Mirassol ela é uma campanha segura, uma campanha muito competitiva. Empatou com o Palmeiras, dentro do Allianz, venceu adversários mais tradicionais do futebol brasileiro. Então assim, os caras vêm fazendo a tarefa, vêm seguindo a receita. E essa receita, ela começou com a reestruturação. Na verdade, reestruturação não, né? Com a estruturação da equipe. Desde o seu CT até os investimentos, patrocinadores, o Mirassol ele se tornou uma equipe muito consolidada no interior paulista. E eu falo disso porque aqui, nós do interior aqui, de São Paulo, gente que é dessa região, eu não sou de Mirassol, mas eu sou da região próxima, a gente acompanhou isso. Esse processo de consolidação. Assim como acontece também, por exemplo, com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é uma equipe também que vem se consolidando. O Mirassol acabou passando, porque eu acho que ainda a estrutura do Mirassol ela ganhou mais corpo. Mas o Novo Horizontino também é uma equipe muito organizada do interior de São Paulo. E aí a gente tem o seguinte comentário do camarada aqui na página. Tá? Todo mundo falando assim, pô, legal o trabalho dos caras e tal. Aí o cara comentou o seguinte, ó. Um Cuiabá, que vai ficar 4 anos entre sexto colocado e 14º, e depois vai cair para nunca mais subir. Inclusive, após o primeiro turno, assim como todo clube minúsculo a cada ano faz, vocês vão perder o gás e essa euforia vai acabar. Espero ter ajudado. E o comentário do colega aqui, que é vascaíno, é uma dor de cotovelo do Carvalho, né? Não, pessoal, aí não teve jeito, Eu tive que responder ele. Aí eu respondi da seguinte forma: irmão, também acho que isso vai acontecer com o Vasco. Tá feia a coisa, hein? Diniz não tá acertando o time. A realidade, meus amigos, é que o Mirassol é melhor que o Vasco hoje, tá? O Mirassol é melhor que o Vasco. E já não é de hoje. É que o Mirassol ainda não tinha entrado na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas já vem aí há 2, 3 anos em uma reestruturação que, se você pegar estruturalmente falando, a equipe do Mirassol hoje ela é mais profissional que o Vasco. O Vasco é uma bagunça, o Vasco é um caos. E isso não são rivais que dizem. É o que a gente vê todos os dias na mídia. É os próprios desabafos do Fernando Diniz falando que não tem dinheiro, que isso, que aquilo. É os desabafos do Pedrinho falando sobre os problemas. Os caras tinham gato até da parte ali de energia elétrica. E o Pedrinho falou sobre isso, que teve inclusive que pagar retroativos. Então,
Eu acho que torcedores como esses aqui, tudo bem, ele tem a opinião dele. Eu também acho que o Mirassol vai ter que ganhar fôlego esse primeiro turno, porque o segundo turno tende a complicar, porque é uma equipe ainda em estruturação e talvez não tenha elenco amplo para poder continuar nesse mesmo pique. Então tem que aproveitar e ganhar o máximo de pontuação agora, para depois no segundo turno poder ter margem de segurança para não perder muitas posições. Eu acho que o grande desafio do Mirassol é se firmar dentro da Série A. E tenho certeza que a maioria dos torcedores, o que a gente ouve aqui pela região, é esse realmente o projeto deles. Não é ser campeão brasileiro, mas sim se firmar dentro da Série A para continuar esse processo de estruturação, continuar movimentando, melhorando seu marketing, melhorando seu fluxo de caixa. Agora, o camarada aqui ele tem que ser mais humilde, porque o clube dele passa há anos por problemas. E antes dele desmerecer o amiguinho, ele tem que olhar para o próprio umbigo e enxergar a realidade dele. Enxergar que a equipe vem se desfalecendo e ninguém consegue se organizar. Nem a SAFs conseguiu salvar, pelo menos dar um respiro para o Vasco. Até nisso teve problema. É uma questão ali de humildade, de reconhecimento ao bom trabalho próximo. E não é uma equipe da região dele, não é um arquirrival dele nem nada, então ele pode muito bem reconhecer. Do que ficar com essa dor de cotovelo e mostrar que, na verdade, só fala bobagem e não entende absolutamente nada de futebol e de sua gestão. Além disso, não enxerga a própria realidade na frente dos seus olhos. Porque o trecho que ele se descreveu hoje se encaixa mais no Vasco do que até mesmo no Mirassol. Roda a vinheta. Não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte, tá? Lembrando que, terça-feira tem concurso da Mega Sena que está acumulado em 100 milhões de reais. Você tem também a Loto Fácil da Independência, que vai pagar 220 milhões de reais. Então você não pode ficar de fora, porque é a possibilidade de você aí, de repente, dar uma guinada, mudar a tua vida, ficar com o bolso cheio. 100 milhões de reais na Mega Sena na terça-feira e a Loto Fácil de Independência que começou também, 220 milhões de reais. E você pode acessar a plataforma lá dos nossos amigos da Tribo da Sorte. Mas antes disso, tem cupom. Tem cupom aqui do canal do Opina Porco, então é só você clicar no link fixado abaixo, é só você clicar aqui no QR Code se você tiver pela televisão, vai abrir um chat e aí você pede pro pessoal lá, quero o cupom de desconto lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e vão te enviar e você pode utilizar tanto na Mega Sena, na Loto Fácil, no produto que você quiser, tá bom? Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Vamos lá, classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, primeiro lugar com 36 pontos. Flamengo joga hoje, deixa eu ver contra quem. Joga contra o Ceará às 18h30, lá na casa do Ceará. Em segundo lugar, Cruzeiro com 34 pontos, porém um jogo a mais. Cruzeiro joga contra quem hoje? Vamos ver contra quem o Cruzeiro vai jogar e aonde. Cruzeiro joga contra o Botafogo. Opa! Cruzeiro e Botafogo. Então alguém vai ficar agarrado aí na casa do Botafogo às 16 horas, um jogo importante para a gente ficar de olho. Em terceiro lugar, Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. 2 jogos a menos que o Cruzeiro, tem 15 jogos e tem 32 pontos. Tá em terceiro lugar, Palmeiras joga contra quem? Contra o Vitória, lá na casa do Vitória. Uma partida que dá pro Palmeiras garantir fazer seus pontos, né? Afinal, o Vitória vive uma fase ali perigosa, em 15º colocado. Só que o jogo é lá, hein? Jogo chato esse. Jogo chato esse porque essas equipes que estão próximas do Z4, geralmente elas ganham fôlego em casa. E aí os caras dão a vida. Quarto lugar, o Bahia, que inclusive tropeçou no jogo de ontem, 29 pontos. E também tem um jogo a menos que o Cruzeiro. E quinto lugar, o Mirassol,
com 28 pontos e também tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem jogos a mais que todo... Tá na frente, mas tem jogo a mais que todo mundo. Quando eu falo pra vocês que eu não entendo algumas tomadas de decisões do Palmeiras, um jogador da base, eu não sei se vocês vão se lembrar dele, do Kevin. O Kevin, cara, foi um jogador que se destacou na base, chegou no profissional do Palmeiras e teve uma passagem relâmpago pelo profissional do Palmeiras. Na verdade, ele não chegou nem a atuar como um jogador titular em si, né? Eu acho que a passagem dele foi rápido, que eu não me recordo dele ter entrado em algum jogo titular, dele ter tido alguma sequência, sabe? Sendo um jogador além do coadjuvante. E esse garoto, ele está brilhando na Europa. Quando o Palmeiras vendeu o Kevin, o Palmeiras vendeu por 15 milhões de euros. Na época, eu falei assim, pô, esse cara poderia ter tido mais oportunidade no Palmeiras. Porque na base, o moleque ele foi muito bem. Moleque de personalidade, moleque que gosta de chamar responsa, sabe? E não é à toa agora, Bolonha e também aquele RB Leipzig, acho que é assim que fala, não sei. Eles fizeram uma proposta lá pro Shakhtar de 30 milhões de euros. Só que o Shakhtar recusou. O Shakhtar recusou e fixou o valor dele em 45 milhões de euros. Além disso, nos noticiários esportivos da Europa, o Kevin tem sido chamado de o diamante que se esconde na Ucrânia. Ele simplesmente tem feito gols, assistências, tem sido um jogador extremamente decisivo. Esse moleque ele não vai demorar muito para sair para um clube de maior prateleira da Europa. Porque quando você pega ali o Bolonha, o Leipzig, não é aquela super prateleira, né? Estamos falando ali talvez da terceira prateleira. Então eu acho que com o futebol que ele tem mostrado e com a repercussão, ele pode ir de repente para um futebol de segunda prateleira. E é um garoto jovem ainda. É um garoto que o Palmeiras vendeu muito jovem. E aí eu não entendo. Por que a falta de oportunidade para um garoto desse? O Palmeiras já tinha as vendas do Endrick, já tinha as vendas do Estevão. E simplesmente esse garoto não teve oportunidade no profissional do Palmeiras e agora brilha lá fora. Então existem algumas joias da base que têm o seu potencial desperdiçado dentro do Palmeiras. E perde até dinheiro. Porque o Palmeiras vendeu por 15 milhões de euros. Na época o jogador. Hoje o cara tá valendo o triplo. O que vocês me dizem disso? Esses 15 não foram nem fixos, né? Lamentavelmente. E por falar em joias e garotos, Carrascal foi apresentado oficialmente. Então Jorge Carrascal chega ao Flamengo agora. 12 milhões de euros, aí tem mais também, acho que uma bonificação por metas, não teve? Ou foi 12 fechado? Eu lembro que tava meio assim, uns falavam 12 fechado, outros falavam que tinha... Vamos ver aqui, vamos ver na matéria aqui. Flamengo anuncia a contratação do colombiano Jorge Carrascal por 4 anos. O jogador de 27 anos usará a camisa número 15 no Flamengo. Carrascal é o quarto reforço do clube na janela do meio do ano. Além de Samuel Lino, né, Royal, o Flamengo deve pagar cerca de 12 milhões de euros pelo jogador. Então é só isso. É só isso. A contratação havia dado como certa no dia 20 de junho, mas emperrou por conta de exigências do empresário do colombiano. E aí na entrevista, galera, lá da Flamengo TV, o Carrascal ele falou que ligou para alguns jogadores aqui que atuavam no Brasil até então na época, para saber a opinião sobre a equipe do Flamengo, né? E ele ligou inclusive pro Richard Rios. E o Richard Rios elogiou a equipe do Flamengo, tanto em estrutura, torcida, a equipe em si, né? A equipe do Flamengo em si, competitividade. E ele também ligou pro De La Cruz. Ele ligou então para alguns jogadores para saber um pouco de quem era o Flamengo, de como que era a cidade, para saber absolutamente ali um panorama geral sobre tudo. E os jogadores, eles elogiaram. O jogador colombiano tem muito ímpeto físico, se articula muito bem. É um cara que ele traz aquela agilidade,
aquela ideia, né, do futebol disruptivo que é o futebol colombiano. Eu acredito que hoje na América do Sul, o futebol colombiano, ele é aí, na minha opinião, o segundo futebol mais criativo que a gente tem, justamente com essa questão da articulação, de jogadores ali, que tem uma questão técnica diferente, um jeito diferente de jogar, assim como, pô, se você pegar aí, a gente tem vários exemplos, o John Arias, o Richard Rios. A seleção colombiana é uma seleção muito criativa. Eu acho que a seleção colombiana hoje, ela é mais articulada e mais criativa, ela tem jogadores com características mais diferentes que a seleção brasileira. A seleção brasileira é um montoado do mais do mesmo. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mudam-se os jogadores, só que o jeito de jogar não muda. É aquele futebol travado, burocrático, um pouquinho pra trás. Não tem moleque que chega e chama a responsa, que tem velocidade, que tem aquela ginga. Não tem. Agora, se você pegar o futebol colombiano, ele tem isso. Ele tem isso. Então eu vejo hoje o futebol colombiano, galera, como uma escola muito bacana pra gente observar. Até mesmo pro Palmeiras que busca reforços. Jogadores colombianos, eles vêm tendo esse jeito diferente. Essa criatividade que antigamente o jogador brasileiro que tinha isso. Hoje a gente não tem mais. Hoje os nossos jogadores, eles são travados. A grande maioria deles. Não todos, claro, mas uma boa parte deles. E a parte mais engraçada disso tudo foi a resposta do Augusto Melo ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma. Olha só o que o Augusto Melo falou sobre a frase, né? Onde ele fala que águia tem que voar com águia, que eles querem ser... como o Flamengo. Eles querem ser igual ao Flamengo. Vamos ver o que o ex-presidente do Corinthians, que disse que quer voltar ao poder e que vai voltar ao poder no dia 9, ele falou sobre essa frase. Patético, né? Ele que vá pro Flamengo. Ridículo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. O Corinthians é o maior clube da América Latina e um dos maiores do mundo. Que autoestima, hein? É o desespero dele. Ele sabe que a gente vai voltar no dia 9. É patético isso, fico envergonhado. O time só é o que é pela torcida. E ainda ele vem dizer que quer ser igual ao Flamengo? Ele que vá ser presidente do Conselho do Flamengo. Respondeu aí o Augusto Melo. O Augusto Melo, ele utilizou uma argumentação aqui. O torcedor que às vezes quer menosprezar a visão do outro, ele utiliza. Que nem, dá um exemplo pra vocês. Eu venho aqui e faço um vídeo falando, sei lá, as contratações do Flamengo foram melhores que a do Palmeiras nessa janela de meia temporada. Tem muito palmeirense que aparece aí nas páginas, aí nos comentários, falando assim, vai torcer pro Flamengo então. Só que isso é uma maneira reativa de você contra-argumentar muito burra. Porque todo mundo entendeu. Ninguém é idiota, todo mundo entendeu o que o outro quis dizer. Ele não chegou e falou assim que o Corinthians é pequenininho, que o Corinthians é inferior que o Flamengo. Não. Ele falou que, competitivamente falando, em questão ali de gestão, de estrutura, de organização financeira, é aquele negócio, águia voa com águia. Ou seja, o Corinthians é uma águia, então ela precisa voar com águias. Ela precisa estar entre os clubes grandes. Ela precisa estar em destaque. É isso que ele quis dizer. O que ele quis fazer ali foi uma crítica ao que vive hoje, porque hoje a gente vive uma polarização dentro do futebol brasileiro, onde fala-se sobre a estrutura, valor financeiro de Palmeiras e Flamengo. E ele quer estar lá junto também. E aí o Augusto Melo, obviamente de forma política, ele utiliza uma das argumentações, contra-argumentações mais superficiais que eu acho que existe. Vá pro Flamengo então. É a argumentação de quem não tem o poder de desestruturar o discurso do outro. E falar assim, não, mas espera aí, na minha gestão eu organizei isso, eu organizei aquilo, nós melhoramos isso, nós chegamos a tais números. É ele mostrar o trabalho dele.
a melhor maneira de você contra-argumentar é você criar, fazer ali, né, esboçar a sua opinião de uma forma estruturalmente inteligente em mostrar por que aquela pessoa está falando aquilo e está sendo invalidada por você aquela opinião. Ó, eu não concordo com isso por causa disso, disso, disso e disso. Agora, ele que vai torcer pro Flamengo então. Somos o maior clube do mundo. Todo mundo acha que o seu clube é o maior do mundo. Uma forma de contra-argumentar que se existisse um trabalho realmente bem feito, não precisava argumentar de forma tão superficial dessa maneira. Que foi o que aconteceu aqui. E não, o Corinthians não é o maior clube da América Latina, tá? Acorda, Augusto Melo. Acabou. Não é mais. Hoje é uma equipe inexpressiva. Colocou o dedo, acesso negado. Acesso negado. E muito menos do mundo. É isso então, pessoal. Bom jogo pra todo mundo, bom domingo pra vocês. Tamo junto, valeu, falou, até mais.